paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma playlist nova no nosso canal. E essa playlist, ela nasceu pelas necessidades que eu fui observando dos seguidores do canal, as pessoas um pouco aflitas com questões do seu dia a dia, do seu cotidiano, e muitas vezes elas estavam sem saber o que fazer. Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus fez em minha vida, que foi através de propósitos que Deus trabalhou de uma forma tão grande na minha vida. Eu tive tantas respostas maravilhosas. O Senhor deu uma volta de 360 graus na minha vida. Quando eu comecei a fazer os propósitos, eu estava em uma situação tão difícil, que eu imaginava que tinha acabado, que tinha chegado ao final. Eu estava doente, eu estava sem lugar para ficar, eu estava longe dos meus filhos. Sabe quando tudo dá errado, quando tudo chega ao final do poço e eu já não tinha mais nada o que eu poderia fazer? E o Senhor me inspirou. E o Senhor foi me inspirando a entrar em propósito com Ele. E eu fui fazendo os propósitos e foi assim, algo maravilhoso. Eu fui me enchendo de força, de energia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você está passando por essas dificuldades, se você está passando por circunstâncias em que você precisa de um milagre, em que você entende que você já fez tudo o que você poderia fazer, você já usou todas as suas forças, toda a sua energia, toda a sua paciência, e aquilo não encaixa, aquilo não vai para frente, aquela situação não muda. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero te pedir para você já curtir, já deixa aí seu like, já compartilha. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aciona o sininho para que você não perca os próximos propósitos, porque nós vamos colocar bastante propósitos aqui. O propósito de hoje que nós vamos colocar é sobre milagre. Milagre. Então, você conhece alguém que está precisando de um milagre? Envia esse vídeo para ela. Envia esse vídeo para ele. Por quê? Porque hoje eu vou ensinar passo a passo de como fazer um propósito buscando por milagres. Eu preciso de um milagre de Deus. Você precisa de um milagre de Deus? Mas antes de passar para o propósito, vamos falar sobre o que é propósito. Propósito, eu vou falar em uma linguagem bem simples para que todos nós possamos compreender. Propósito, nós podemos dizer que ele é igual a alvo. Qual o seu propósito? Onde você quer chegar? Então, quando uma pessoa tem um propósito, ela tem a sua meta definida. Então, primeiro passo para eu fazer um propósito, definir a minha meta, definir o meu alvo, onde eu quero chegar, o que eu quero resolver, o que eu quero que seja resolvido, organizado, que fique pronto, qual a fase que eu quero passar. Esse é o propósito. O primeiro passo do propósito, eu preciso definir onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, o que está precisando de ser resolvido. O segundo passo de um propósito é definir quais as estratégias que eu vou utilizar para alcançar esse propósito. Vamos falar de uma forma bem simples. Se eu tenho um propósito de pegar uma manga no pé, o meu propósito é colher a manga. E como que eu vou fazer para colher essa manga? O que eu tenho em mãos para colher a manga? Porque ela é muito alta. Eu preciso de uma escada, ou eu preciso de um material que vai chegar, uma vara que vai chegar até a manga. Então, isso aí, qual o problema que você está vivendo? Eu estou dando um exemplo assim de coisa corriqueira, claro. Mas o que você está passando? Qual a situação que você precisa de resolver?
Então precisa se pensar quais as estratégias que eu vou usar para chegar lá. E por último, eu preciso seguir as estratégias, seguir o plano. É como fazer uma receita. Se eu olho, não, vou mudar isso aqui, no final não dá certo. Então, se eu definir qual alvo eu quero chegar, as estratégias que eu vou usar, eu preciso seguir aquele plano. Então, a gente vai trazer isso para a nossa vida espiritual. Porque o meu alvo é ter comunhão com o Senhor. Antes de tudo, não me adianta ganhar o mundo e perder a minha alma. Então as minhas armas, eu vou entender que elas precisam ser espirituais. Porque a minha luta não é contra a carne, a minha luta não é contra sangue. A minha luta é espiritual. Se a minha luta é espiritual, eu preciso usar armas espirituais. Então, se eu vivo uma situação, vamos imaginar que dentro da minha casa está havendo situações de contendas, brigas, discórdias, o meu marido quer ir embora de casa, a minha esposa não quer mais olhar para mim, a minha filha virou outra pessoa, ali o pai briga com a mãe briga com o filho e toda aquela confusão. Aquilo ali tem o quê? Tem um espírito de divisão instalado dentro daquela casa. E quando aquela mãe de família, aquele pai de família, aquela autoridade sobre a família, olha para aquela situação com um olhar carnal, ela fica com raiva um do outro, ele fica com raiva um do outro e vai ficando cada vez pior. Mas quando um daqueles membros se levanta com um olhar espiritual e entende que há algo por trás daquelas pessoas influenciando para toda aquela confusão, e aí ele vai deixar de usar armas físicas, que é a briga, que é a gritaria, que é autoritarismo. Ele vai deixar de usar isso e vai começar a usar armas espirituais, que é oração, que é jejum, que é estudo da palavra, que é busca. Então são estas armas que eu quero te ensinar aqui nesse vídeo. É lutar, é fazer propósitos espirituais. É dobrar o seu joelho, é o estudo da palavra. É nesse sentido que eu quero deixar aqui os propósitos para você, que eu quero ensinar os propósitos para você. Então, você que está precisando de um milagre, hoje eu vou te ensinar um propósito para você buscar pelo seu milagre. Nos próximos vídeos eu vou colocar propósito por casamento, propósito por estudos, propósito pelos filhos, propósito pelo marido, propósito pela conversão do marido. E se tiver algum problema específico na sua casa, na sua família, coloca nos comentários que tipo de propósito que você está precisando. E eu vou elaborar os propósitos com a inspiração do Senhor e vou deixar aqui para você, e vou fazer o vídeo e vou deixar aqui para você. Então, hoje o propósito é de milagre, mas nós vamos fazer propósitos por casamento, restauração de casamento, restauração do amor do marido com a esposa com o marido, restauração de relacionamentos, restauração financeira. São milhares e milhares de situações em que nós podemos e devemos usar armas espirituais para vencer situações com filhos, seus filhos. Alguns filhos não querem mais saber das suas casas, filhos com problemas de vício, pessoas com problemas de vício. Tudo isso nós podemos batalhar espiritualmente. Amém? Então vamos ao propósito agora. Propósito por milagre. Esse propósito por milagre, ele é inspirado no capítulo 20. No capítulo 20 de 2 Reis. Capítulo 20 de 2 Reis. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer.
Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria, e defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Isaías disse: Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 graus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 graus. Então Isaías orou a Deus o Senhor e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acaz. Então, aqui nós temos mais de um milagre. Nós temos o milagre quando Deus, a própria palavra de Deus, falou que ele ia morrer e que ele já podia organizar a casa dele. E ele, virando para o canto, chorou e Deus resolveu fazer um milagre de cura na vida dele. Ele foi curado pela pasta de figo? Ele foi curado pela palavra do Senhor. Aquela pasta de figo era algo para nós vermos no nosso físico, porque a gente tem a necessidade de constatar com os nossos olhos, não é isso mesmo? E houve um milagre, que é o qual eu quero falar hoje, que foi a sombra retroceder 10 graus. E ele falou: qual o sinal que você quer? Eu quero que a sombra retroceda 10 graus. Então Isaías orou a Deus o Senhor e ele fez a sombra voltar 10 graus. Então Isaías orou e aconteceu. Então a intimidade que esse profeta tinha com Deus. Ele estava lá como mensageiro do Senhor. E ele falava e Deus honrava a palavra dele. Quando você entra em propósito com o Senhor honra a tua palavra pela tua confiança. Quando você entra em propósito com Deus, você crê que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que te buscam. Por quê? Porque a sua atitude é uma atitude de fé. Porque a sua fé sem obra, ela é morta. Mas você está agindo ali pela fé. E o Senhor, pela sua fé, Ele honra o que você fez. Como Ele me honrou já por várias vezes, vários propósitos que eu fiz. E eu, quando vi as coisas acontecendo na minha vida, eu fiquei impressionada. Gente, eu já fui uma pessoa que eu não tinha lugar para ir. Hoje Deus me deu a minha casa própria, com os meus filhos perto de mim, com meu marido aqui perto de mim. Tudo resolvido e a gente planejando, organizando, estou mobiliando a minha casa. Claro que tudo devagar, tudo a seu tempo, tudo no tempo de Deus, não é assim. Mas está acontecendo, por isso a gratidão entra no meu coração. Amém? Então a pergunta é: você precisa de um milagre? Então, neste momento, eu vou passar o propósito que eu escrevi para você. E você vai fazer passo a passo. Primeiro, você vai definir
Qual o seu milagre? Ó, e eu vou passar passo a passo. Você pega um caderno, vai anotar tudo direitinho, para que não fique nada sem você anotar e você começar. Defina o dia que você vai começar. Então você pega um caderno, escreve lá assim: Senhor, eu preciso de ti. Reconheço que não posso realizar esse milagre. E aí você escreve isso, o milagre que você quer. Clamo por esse milagre. Escreve lá o milagre. Clamo por isso, para que aconteça assim, para que aconteça assim. Vou me esforçar para conseguir o teu favor em nome de Jesus. Esse é o cabeçalho do seu propósito. Então, Senhor, eu preciso de ti, porque eu não sou capaz de fazer, de realizar isso, só um milagre do Senhor para que isso venha acontecer. Eu preciso de ti, escreve. Depois, eu já vou passar para você a duração do propósito. Tá um vento bom aqui. Então, esse propósito que você vai fazer, ele vai durar 7 quarta-feiras. 7 quartas-feiras. Você vai colocar, Senhor, durante 7 quartas-feiras, durante 7, eu vou jejuar 10 horas toda quarta-feira. Então vão ser 7 vezes 7 quartas-feiras. E eu vou jejuar cada quarta-feira, eu vou jejuar durante 10 horas. E aí você vai escolher se começa às 7 da manhã, o horário que você quiser. Mas naquele dia você vai jejuar 10 horas. E você vai escolher se é um jejum total ou se é um jejum só de comida. Ou seja, jejum que você pode beber água. Tá bom? Então, durante 7 quartas-feiras, cada quarta-feira você vai jejuar 10 horas. Você coloca o cronograma aí. Nesse tempo desse propósito, eu vou meditar em 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 11, que é esse que eu escrevi para vocês. Você vai ler, você vai meditar naquelas palavras, você vai ler letra por letra, palavra por palavra, versículo por versículo, e você vai pensar sobre aquilo, como que aconteceu, como que Deus operou o milagre. Olha o milagre, o sol voltou, a sombra do sol voltou, o sol ao invés de ir para frente, ele veio para trás. Como que isso pode acontecer? Se o meu Deus faz esse milagre, Ele pode fazer o milagre na minha vida. Se o Senhor curou esse rei, Ele pode curar a minha vida. Se o Senhor respondeu, Ele pode responder para mim. Se o Senhor fez isso, Ele pode fazer na minha vida. E essa meditação, ela faz o quê? Ela aumenta a sua fé. Então, durante essas 7 quartas-feiras, você vai fazer isso. Meditar. Todos os dias. Pega e vai meditando. Medita nesta palavra. São 11 versículos. E aí você vai, durante esse tempo, você vai orar 3 vezes por dia. Você pode orar de manhã, quando você levantar, ao meio-dia e à tarde. Ou você pode orar de manhã, pode orar ao meio-dia e à noite, quando for dormir. Mas escolha 3 períodos de oração. Todos os dias durante essas 7 semanas. Todos os dias você vai orar 3 vezes por dia. Afinal, você está buscando um milagre. Tem que ter um esforço, não tem? E você vai também fazer um cartaz. Um cartazinho para você colar num lugar onde você lê todo dia, ou dentro da porta do seu guarda-roupa, ou no criadinho da sua cama, ou num canto perto do seu computador, o lugar onde você passa e vê aquilo escrito. E nesse cartazinho vai estar escrito assim: o profeta Isaías orou a Deus, o profeta Isaías orou, e Deus realizou um milagre. Escreve lá no cartazinho: o profeta Isaías orou e Deus realizou um milagre. Eu vou orar
e creio que Deus vai me dar o meu milagre. Amém? Então, durante 7 semanas, você vai fazer isso nas quartas-feiras. Você vai jejuar às 10 horas. Durante 7 semanas, no dia de quarta-feira, você jejuma 10 horas. Marca um calendário. No seu caderno, faz um calendário com os dias. E cada dia que você completar o propósito, você marca um X. Marca um X. Faz um calendário das 7 semanas. Você vai meditar em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11. Você vai orar 3 vezes por dia e você vai fazer o cartazinho com os dizeres que eu falei. Esse é o seu propósito. Durante esse tempo, são 7 semanas que você vai tirar com Deus. 7 semanas de batalha, 7 semanas de busca. E apresentar todas as 3 vezes quando você estiver entrando em oração: Senhor, eu peço esse milagre, eu apresento ao Senhor a minha necessidade. Eu apresento ao Senhor o que eu preciso, Senhor, é isso. E entendendo, gente, entendendo profundamente no seu coração, que perante o Senhor nós chegamos com humildade, coração quebrantado. Todo soberbo, arrogante, o Senhor derruba por terra. Então, se você quer chegar, quer receber o favor de Deus, entenda que Ele não é obrigado a nos dar nada. Não é porque eu estou fazendo esse propósito que Deus é obrigado a me dar. Não. Esse propósito quebranta o meu coração para que eu me aproxime mais do Senhor. Amém? Então, creia no seu milagre. Creia que este caminho que você vai traçar durante 7 semanas, no final das suas 7 semanas, você vai receber o seu milagre. E eu tenho certeza que já no meio das semanas, muita gente vai vir aqui no canal e contar os milagres para nós. Se você conhece alguém que precisa de um milagre, precisa fazer um propósito, envia esse propósito para ela, chama ela para fazer o propósito com você, convida a sua família para fazer junto, se fortaleça no Senhor e receba o seu milagre em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor esse propósito, buscando milagre, Senhor. Cada coração e cada pessoa que decidiu no seu coração buscar, Senhor, buscar espiritualmente, buscar pelo seu milagre, buscar pelo favor do Senhor, Pai querido, que o Senhor venha fortalecer essa pessoa, que ela possa se juntar com a família, Senhor, para fazer esse propósito, que a família se junte, reúne, sejam fortes e corajosos no Senhor, e que eles recebam essa vitória no nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu apresento ao Senhor cada membro deste canal, cada pessoa inscrita neste canal, cada pedido que tem sido colocado ali nos comentários, cada pedido de oração, cada clamor, cada intercessão, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Que cada um deles receba a presença gloriosa do Senhor, que cada um deles recebam suas respostas e que cada um deles sejam fortalecidos em Ti, cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Fiquem com Deus e até o próximo propósito. Em nome de Jesus, uma vitória. Paz do Senhor.